Bem-vindos ao Telejornal, que vou iniciar com uma notícia que marcou o panorama informativo nacional ontem, uma vez que, como devem calcular no Telejornal ontem, no seguimento ainda da morte do ex-presidente da República de Transição, Henrique Pereira Rosa, foi celebrado ontem, antes do enterro, uma missa de corpo presente na Catedral de Bissau. Um momento de recolhimento espiritual a que assistiram familiares e diferentes personalidades distintas. A cidade de Bissau parou esta manhã para assistir à missa do corpo presente do ex-presidente da República da Guiné-Bissau, Henrique Pereira Rosa, que faleceu no dia 15 de maio do ano em curso, vítima de doença. Durante a homilia, D. José Camna Tenabsing fez uma analogia da vida do malogrado com um dos discípulos de Jesus como ícone de referência que deve ser seguido. Com esse exemplo de vida e mostrando como vale a pena fiar a Deus, e vale a pena lutar para nobres ideais, e vale a pena sacrificar para os irmãos, para mostrar-los como na toda situação, para mais cansado que nasceram, e bom sempre buscar o que Deus mostrando como é fonte de felicidade para o pecador. Então, isso é um espelho, um exemplo para nós, para a vida dessa família, maneira que sinta com sua esposa, maneira que cria seus filhos, e ser um exemplo, se uma empresário, se uma alguém que busca produzir para não terra poder sair de fome, de miséria, mas sobretudo para a guineense poder fiar como Deus dá capacidade para sair na miséria, Deus dá capacidade para viver dignamente. Os atributos que caracterizam a vida desse homem, como pai, irmão político e defensor das causas sociais, são visivelmente percebidos durante a celebração eucarística através das palavras e emoções. Um homem fiel a princípios humanistas, aos valores da família. Um homem de paz. Paz para a sua terra que tanto amou. Quando falava da sua querida Guiné, o brilho dos seus olhos transmitia uma alegria que ia na alma. Tivemos um pai sempre presente, carinhoso, crítico, exigente, solidário, moderno, progressista e fortemente comprometido com a liberdade e as causas sociais que ajudassem a combater a pobreza e a afirmar uma cidadania cada vez mais responsável e solidária no nosso país. Dado o seu caráter incomum, assento nos valores éticos e morais, o último adeus ao ex-presidente da República, Henrique Pereira Rosa, foi marcado com a presença massiva das pessoas. Não importa a raça, religião e muito menos a cor partidária. E assim, a multidão seguiu o cortejo fúnebre com tristeza e lágrimas nos olhos. E depois da missa de corpo presente nessa Catedral de Bissau, os restos mortais do ex-presidente de transição, Henrique Pereira Rosa, foram sepultados no cemitério municipal de Bissau. Para além dos familiares, amigos e figuras do Estado e internacionais, foram muitos os que deslocaram ao cemitério para aí renderem a última homenagem a Henrique Pereira Rosa. Após a missa, os restos mortais do antigo presidente da República da Guiné-Bissau, Henrique Pereira Rosa, foram sepultados no cemitério municipal do país. Durante a cerimônia fúnebre, os familiares, amigos e seus seguidores fizeram uma retrospectiva da figura do malogrado enquanto ator político e social. A forma e a maneira simples e eficaz com que geria e dava soluções aos problemas enfrentados faziam dele uma figura impar e de referência no seio da família Rotário. Durante os anos de convivência, cada uma das suas ações era para nós, os mais jovens, um ensinamento de como devemos comportar
e agir enquanto combatentes das causas e admiração, quer no seio das organizações congêneras, tais como o Rotary Club de Ziguinchor, em Casamance, o Rotary Club de Fadjara e do Cabo Verde. Para a maioria das pessoas, a morte de Pereira Rosa representa uma perda irreparável para a nação guineense. Esse é um luz que paga, né? Como devem calcular, esta notícia ficou cortada ao meio. Vamos tentar ainda fazer o compasso de espera enquanto recuperamos para ver a totalidade da peça sobre as exéquias fúnebres do antigo Presidente da República, falecido em Portugal, no Hospital de São João, no Porto, Henrique Pereira Rosa. Faço aqui um compasso de espera enquanto estamos a preparar para apresentar na íntegra a peça. Agora sim. Qualidades que ele tem na barra e que valores que estão nele, na sua vida, e que fácil você pode aqui valores concentrados numa pessoa e valores raros, qualidades raras. Não tem déficit de que valores, de que qualidades. Seriedade, pegateço no trabalho, que ter contemplida, que ter parceiro, amor à pátria. Esse tudo e qualidades que catiu gosto. Gosto não tem egoísmo no país. Cada que mestiçafa se mestida. Alguém sumel que não pensa na jovens, mulheres, é valores que não fala, que tem molda essa personalidade. É valores, é catiu gosto. É como ainda não perde. Mas valores e um legado e uma herança que diz. Agora é bom para ter gente que não pega valores para tentar aperfeiçoar a vida, suma aquele professor. Com o desaparecimento físico de Henrique Rosa, o projeto de paz precisa ser visto na visão do presidente de transição, Manuel Srifo Nhamajo. Possamos viver um projeto de paz e estabilidade definitiva. Só isso. O presidente perdeu um grande amigo. Um grande irmão, um grande amigo. Mas a vida é assim mesmo. Então nós temos um dia fazer dessas fraquezas forças para podermos erguer e tentar contribuir para o projeto de consolidação da paz. Aos 67 anos, Henrique Pereira Rosa deixou esposa, 5 filhos e alguns ensinamentos para a nação guineense. Foram milhares os que quiseram e acompanharam o falecido presidente à sua última morada, que a terra lhe seja realmente muito leve. Um homem de 45 anos de idade foi encontrado morto na sua residência no bairro de Enterramento. Segundo as testemunhas que a TGB ouviu, tudo aponta que o homem terá posto fim à sua vida. Este quarto pelo próprio colega, que já se encontra sob interrogatório das autoridades policiais. O comissário da 7ª Esquadra não excluiu nenhuma possibilidade, apesar de todas as pistas indicam tratar-se de um suicídio. O rapaz olhado sempre morto num quarto isolado, onde ele está dormindo próprio, aquela que mata-se a cabeça. Ele sai desse quarto e vem para outro quarto aqui e mata-se a cabeça. Então não tem aquele rapaz que está dormindo junto com ele seja no alcance. Está na comanda, não pensa, se não vai estar para contar. Mas para o especialista de medicina legal, Sargento Náquia, existem fortes possibilidades de ser mesmo um suicídio. Se houve supostamente de comar e houve suicídio, porque ele apresenta sinais de luta e que apresenta nenhum outro sinais que pode chamar a atenção sobre essa situação. Aquilo que não constatar de como alguém sinistro, ou seja, ele trabalha com a mão esquerda e usa faca do lado da mão esquerda, não é que não olha que ponta, quando eu falar cauda de gato, ali na cauda, então eu cometi faca, ela junda, para que não saia sobre aqui ponta. Ainda segundo o médico legal, podem existir outras causas que motivou este acontecimento. Segundo informações familiares, o rapaz ainda vive uma situação econômica difícil, de forma que ele trabalha e desde dezembro ele quer receber salário que gosta. Os familiares remeteram-se ao silêncio. Miguel da Costa era um pedreiro de profissão, solteiro e deixou um filho de 19 anos de idade. Colaterais da crise financeira que se abate sobre o país. Na companhia do Primeiro-Ministro, de alguns membros do Governo,
e do embaixador da República Popular da China, o chefe de Estado, Manuel Serifim Amalho, visitou hoje as obras de reabilitação do Palácio Presidencial. Este imponente edifício que acolhe a residência oficial do Presidente da República, recorde-se, foi danificada ou destruída durante a Guerra Civil de 1998. As obras ainda em reabilitação foram esta manhã visitadas pelo Presidente da República de Transição, Manuel Serifim Amalho. Amalho percorreu todas as dependências do antigo Palácio Presidencial e a construção de raiz de novas instalações para os conselheiros e assessores presidenciais. No final da visita, o Presidente deixou palavras de apreço pela concessão e reabilitação do edifício. É um orgulho ver o nosso palácio, que dignifica a República de Guiné-Bissau, reabilitada pelos nossos parceiros e irmãos da China. Isso, como dizia o nosso ex-presidente Malambaka, é o renascimento da República. Portanto, ficamos muito impressionados com a qualidade da obra e a capacidade técnica que foi aplicada na restauração do edifício, transformando quase que em genuíno. E tivemos um outro privilégio de ver alargado o anexo onde nós nos encontramos, de ver o palácio conseguiu ter mais espaço e mais funcionalidade com equipamentos de ponta. Portanto, estamos muito felizes e gratos pela cooperação que existe entre a Guiné-Bissau e a China. A entrega das obras estará para breve, mas o Presidente aproveitou a ocasião para deixar um recado à burocracia em geral e, sobretudo, a que existe nos portos de Bissau. Até 20 de junho estará concluído e entregue. Portanto, está num ritmo extraordinário. Houve atrasos por causa da burocracia dos portos da Guiné-Bissau com o sistema de desalfandegamento dos materiais, que, como sabem, materiais para aplicação nessas obras são isentas. A burocracia de vez em quando deixa muito a desejar e criou todo esse atraso. Mas espero que os próximos passos sejam de aceleramento, não só nessa obra, como agora vai ser assinado brevemente a construção do Palácio de Justiça, e que vamos ter uma atenção especial a nível do desalfandegamento dos materiais, porque o que é isento não deve ser bloqueado. Não podem fazer burocracias geradas atrasando aqueles que querem ajudar o país. Ainda Serifim Amalho agradeceu todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para a reconstrução deste grande edifício histórico. O Superintendente das Nações Unidas para a área da defesa e segurança do país, Basile Tsanga Gaston, foi condecorado com o diploma de honra pelo governo guineense. Tsanga Gaston termina a sua missão no país e o Primeiro-Ministro, Rui Duarte Barros, agradeceu a sua contribuição em prol da paz na Guiné-Bissau. Semana que testemunha o fim da missão esteve durante 3 anos à frente da reforma no setor da defesa e segurança na Guiné-Bissau. O primeiro-ministro de transição, Rui Duarte Barros, satisfeito pelo papel desempenhado pela ONU no referido processo. O governo tanto agradece a sua colaboração neste quadro das Nações Unidas e nós agradecemos às Nações Unidas por esta contribuição, tanto no quadro da reforma que tem sido feito a nível do Ministério do Interior para o setor da defesa e segurança, sobretudo. Muito obrigado e um bom regresso. Tanto estamos juntos. O superintendente-chefe das Nações Unidas diz estar surpreso por ter sido reconhecido pelo governo o trabalho desenvolvido. É uma surpresa para mim, que fiz o trabalho que deveria fazer com profissionalismo e carinho a este povo, mas não esperava que o governo, de facto, fazia um acompanhamento sério e a chegar ao ponto de reconhecimento do trabalho prestado. Tsanga Gaston fez um panorama estratégico da reforma em curso no setor da segurança. Sobretudo na área de segurança interna, onde tentamos dar o nosso apoio em termos de certificação das forças de segurança interna. Tenho certeza que o sistema do banco de dados que criamos ao nível do Ministério do Interior poderá facilitar o Ministério em termos de gestão estratégica do seu pessoal
e poderá também permitir que as listas a apresentar em termos de reforma, as pessoas que devem ir à reforma, as pessoas que podem continuar ainda a dar os seus esforços ao governo, as pessoas que podem ser reintegradas socialmente, outros que podem ser transferidos aos serviços. Esse trabalho é de grande e relevante importância do ponto de vista estratégico e de gestão do pessoal. Ele diz deixar a segurança interna num patamar aceitável. A polícia da Guiné-Bissau vai se organizando pouco a pouco, porque temos já um número elevado do pessoal formado, sobretudo a contribuição que foi dada pelas Nações Unidas em termos de formação durante esses 3 anos, e também ao nível bilateral a formação que mereceu alguns polícias da Guiné-Bissau na República de Angola. Juntando esforços dos parceiros bilaterais e internacionais, eu acho que a polícia da Guiné-Bissau nos próximos tempos terá atingido um nível mais aceitável nos patamares internacionais. E insiste que leva de volta para as Nações Unidas um sentimento de paz. Eu levo o calor de fraternidade, sobretudo, como dizia na outra entrevista, que o povo da Guiné-Bissau é um povo humilde, é um povo pacífico, e que também deixo a este povo mensagem de esperança, porque tudo tem o seu tempo, e que Deus poderá ajudar para que o povo da Guiné-Bissau reencontre-se e encontre a paz duradoura. O superintendente Bassel Tsang Gaston deixa o país com sentimento de missão cumprida. E o país regressou esta semana o primeiro grupo de peregrinos guineenses que no princípio deste mês visitaram a Terra Santa de Israel. O grupo de peregrinos misto foi composto por 30 elementos entre cristãos e evangélicos, católicos e adventistas. É a primeira vez num Estado laico como a Guiné-Bissau que os peregrinos cristãos se deslocaram em massa à Terra Santa de Israel, local onde Jesus Cristo nasceu e desenvolveu a maior parte do seu ministério de salvação da raça humana das consequências do pecado. Da cidade de Nazaré, a pequena vila de Caná, passando pelo mar da Galileia até as montanhas de Jerusalém, os peregrinos foram seguir os passos de Jesus para conhecerem melhor as raízes da sua fé. Para muitos, visitar como peregrino o lugar onde Jesus Cristo nasceu e morreu, a morte da cruz, constitui uma experiência única. Deus que cuide, uma amiga de peregrinação. Nunca esperava na minha vida que eu tinha visto Terra Santa. Nunca esperava que eu tinha terra natal. Uma entidade, uma atitude de tudo como está lei, vai conseguir constatar. Você como tem provas concretas, como de fato, Deus existe. Embora não olhar pessoalmente, não encontre um olho local, onde que nasce, onde que morreu sepultado, e fica feliz. Conhecer a história da salvação é uma coisa, outra é conhecer a geografia da salvação. É muito importante conhecer a história através da Bíblia e outras. Então, conhecer também a geografia bíblica, sobretudo estando no lugar, é muito importante. Então, permite ter uma ideia mais clara. Também não tem vivido de forma prática, não tem vivido, que não leva, não acaba de perceber melhor alguns acontecimentos, alguns fatos do relatado na Bíblia. Apesar de Jerusalém e país religioso, e tem manga de lugares históricos que a Bíblia menciona há manga de anos. Por exemplo, a Bíblia não fala num espaço de 5.000 anos que é escrevido, e tem manga de acontecimento que a hoje você chega lá e sente como de fato, e tem evidência de que a Bíblia fala não purifica mais na Deus. Então isso é coisa que impactou ainda até hoje, e milhares de vintes na Bíblia de diferentes partes do mundo, inclusive países que pensam como como países ateus, marxistas e tudo, e tem presença lá em massa de gente que não visita aquele lugar. A primeira peregrinação dos cristãos à Terra Santa de Israel foi facilitada pelo Presidente da República, Manuel Sirifo Nhamayo. Meu maior desejo é de olhar cristãos não poder fazer uma peregrinação. Dizer como católicos também Fátima, vai Roma, mas o único caso, segundo meu pouco conhecimento de teologia, Israel que está convergindo tudo religiões.
O que é que nós podemos fazer para juntar tudo essa família, para poder ter a oportunidade de não falar para fazer publicidade política, mas não dá oportunidade para a gente poder também. Me responsabiliza vós para ajudar a difundir as mensagens. Para cada dia nós é número mais grande de guineenses fiéis na Baía de Jerusalém, na Baía partilhar os ensinamentos, para viver a experiência que vou viver, para poder mais fazer com que nós sejamos crentes, tementes a Deus. Marcha da Fé pela Paz e Reconciliação Nacional foi o lema de peregrinação. Sobre este desígnio, decorreram todas as rezas e orações dos peregrinos durante 15 dias de visita à terra natal de Jesus Cristo. Uma viagem, uma peregrinação à Terra Santa, inédita na história do cristianismo guineense, diga-se que teve o apoio e o alto patrocínio do Presidente da República, Manuel Serif Funhamayo. Anualmente são cerca de 3 milhões de peregrinos que visitam a Terra Santa de Israel. Uma boa parte destes peregrinos são provenientes dos países que faziam parte da ex-União Soviética. Todos os anos, a Terra Santa de Israel é visitada por mais de 3 milhões de pessoas de todas as raças, religiões e nacionalidades. Neste período do ano, foi notável a presença, sobretudo na cidade de Jerusalém, dos cristãos oriundos dos Estados Unidos da América, da França, Alemanha, Rússia e de alguns países da América Latina. Los hermanos que han venido a visitar por primera vez a Tierra Santa, es un privilegio estar aquí en este lugar donde Jesús se ha transfigurado. Nosotros tenemos que orar y tenemos que purificarnos, lavarnos con el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la confesión es donde el hombre confiesa al sacerdote sus pecados y una vez que el sacerdote le da la absolución, el hombre es transfigurado, deja el hombre viejo y pasa a ser el hombre nuevo. Jerusalém, e o que mesmo? Levanta Jerusalém, Jerusalém, levanta Jerusalém. E viva Guiné-Bissau! Viva Brasil! Já passaram 2000 anos desde que Jesus Cristo nasceu nesta terra de Israel, mas os altos estudos arqueológicos e bíblicos ajudaram não só na descoberta, como também na conservação dos lugares ligados à sua vida, transformando esta remota parcela do antigo Império Romano numa autêntica encruzilhada espiritual, mas também económica e política dos últimos 2 milénios. Primeira peregrinação inédita de um grupo de 30 cristãos guineenses que se deslocaram à Terra Santa de Israel. A TGB esteve lá com o jornalista Francino Cunha, que foi como peregrino e também cobriu para a TGB toda a peregrinação que durou cerca de 15 dias. Sob o lema Comportamento do Jornalista perante o período do conflito, iniciou ontem em Bissau, com a duração de 3 dias, um seminário de formação para os profissionais da comunicação social da Guiné-Bissau. O evento é organizado pelo Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, conta com cerca de 3 dezenas de participantes. O projeto de reforço de capacidade dos jornalistas da África Ocidental considera importante esta ação de formação, que acontece numa altura em que o país vive a constante instabilidade político-militar. Estamos aqui para apoiar o Sinjotex, que tem muita experiência em colaboração com a União dos Jornalistas da África Ocidental, UJAO, neste trabalho. Portanto, estamos aqui para formar os jornalistas guineenses nas reportagens em situações de conflito. É um papel muito importante dos jornalistas antes, durante e depois do conflito e, consequentemente, na manutenção da paz, pois também é o nosso papel enquanto jornalistas. Há mais de uma década que a Guiné-Bissau vive situações conflituosas, pelo que estamos aqui para ajudar na manutenção da paz e apoiar também o processo de transição em curso. É uma formação que abrange 25 jornalistas e, se tudo correr bem, a União dos Jornalistas da África Ocidental, UJAO, voltará sempre a Guiné-Bissau para apoiar os jornalistas guineenses. A usar de palavras, o presidente do Sinjotec falou dos objetivos desta formação. O objetivo
deste seminário é o reforço das capacidades dos profissionais da comunicação social. Estão aqui jornalistas e técnicos. Portanto, o nosso sindicato abrange essas duas categorias dos profissionais da comunicação social. É importante, é extremamente importante para nós, uma vez que Guiné-Bissau é um país de risco, é um país de conflitos, quer dizer com conflitos armados, conflitos de género, mas que vive constantemente uma situação política social de confusão. Mamadou Kandé falou ainda das dificuldades que os profissionais dos mídias enfrentam no exercício das suas funções. A sociedade, como a sociedade guineense, bastante militarizada, do meu ponto de vista, evidentemente que a liberdade de expressão e de imprensa é uma utopia. Quer dizer que as pessoas pensam que existe, mas não existe. Não existe por várias razões. Não há condições de trabalho para as investigações dos crimes, dos abusos, a investigação em todos os níveis da corrupção. Não há condições materiais nem salariais. Isto é um facto. E outro também tem a ver com a caducidade das leis que temos. Para não dizer que depois do 12 de abril tem havido violações, tem havido abusos da parte das autoridades, sobretudo militares. Nós estamos a falar com provas. E há também a questão da censura. Evidentemente, quando há censura, quando o jornalista não tem essa liberdade de exercer a sua profissão, é evidentemente um país que não tem liberdade como tal. Este seminário de formação, organizado pelo Sinjotec, está a ser administrado por alguns técnicos vindos dos países da sub-região oeste africana. Cerca de meia centena de crianças da aldeia infantil SOS visitaram esta manhã a estação televisiva da Guiné-Bissau. Os mais pequeninos fizeram assim, com esta visita, matar o bicho curioso de como se faz a televisão. Explicações detalhadas sobre o funcionamento da mesma, a diretora do Jardim SOS falou dos objetivos da visita. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à televisão pelo acolhimento das nossas crianças. São crianças de 4, 5 anos que vieram para poder fazer uma visita, constatar em loco como funciona a televisão. E nós fomos muito bem recebidos pela direção da televisão e ficamos muito satisfeitos e agradecidos mesmo pela atenção. Desde o espaço da visita, a sala do arquivo, até a sala lá até o estúdio. E as crianças também ficaram muito satisfeitas. Emília Gomes disse que as crianças ficaram com uma boa impressão da televisão nacional. A impressão é boa, né? A impressão é muito boa. Porque normalmente as crianças em casa viam só a televisão, não sabiam como é que funciona. Agora, como vieram hoje visitar, já estão mais ou menos. Já como é que funcionam os passos, desde o arquivo, a sala de redação, a produção, até lá no estúdio. No final da visita, as crianças recitaram poesias e entoaram uma canção agradecendo o acolhimento na TGB. Escola, muito bem, tem criança. Onde está a Cleo? Adelina, vai. Sou criança, mas tenho os meus direitos. Ao nome de uma família, ir à escola e uma vida saudável. Foram as crianças, os pequeninos que estiveram hoje de manhã a visitar a instalação da TGB. Para variar, vamos ter aqui uma entrevista em direto. Hoje vamos falar de turismo e hotelaria. Tenho aqui comigo nos estúdios Emerson de Vaz e Valdir da Silva. Eles são da direção do Centro de Formação Técnico Profissional Horizonte. E boa noite a todos os dois. Bem-vindos ao Telejornal. O centro profissional está a promover um passeio turístico e hoteleiro aqui em Amel, para, a partir de lá, os estudantes entrarem em contacto com a realidade do trabalho que os espera assim que concluíram o curso. Isto tem sido, ou tem alguma importância para os estudantes, antes de acabarem o curso, constatarem no terreno como funcionam as coisas? Muito boa noite mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores, não é? Tem importância sim neste evento,
porque irá permitir os estudantes a conhecerem de perto e no local, né, a importância que a atividade turística e hoteleira tem na Guiné-Bissau, porque nós só falamos nas salas de aulas e agora nós vamos no local, vamos fazer as visitas e as palestras para poderem conhecer de perto aquilo que é, na verdade, a realidade turística e hoteleira na Guiné-Bissau. Tendo em conta a importância do turismo hoje em dia, é muito importante, sobretudo, funciona ou é uma ferramenta para países que têm características, né, que oferecem condições turísticas para ser uma alavanca à economia nacional. Nós temos potencialidades que são referenciadas e elogiadas por muitos especialistas em turismo, mas deparamos com duas situações. Primeiro é a qualidade dos serviços que são prestados e outro é a qualidade ou uma ausência de infraestruturas, de hotéis, de restaurantes, para atrair os turistas. A formação, a escola, qual é a afluência dos alunos para esta área, tendo em conta a falta de qualidade que se sente na área? Bem, o nosso objetivo é formar pessoas capazes, não é? Capazes de responder à necessidade, sobretudo, da procura. Sabemos que hoje, em todo o mundo, a qualidade, não é, joga um papel importantíssimo no aspecto turístico, não é? Então, as infraestruturas hoteleiras hoje no mundo que têm alto gama têm pessoas qualificadas, não é, que trabalham no serviço. Então, a influência que essa formação tem e terá é que os estudantes que estão a formar estão a ganhar a experiência de nós que estamos a formar, aquilo que nós vamos ter, e eles vão ganhando e ganharão com certeza uma experiência enorme para poder responder com as expectativas dos turistas que vêm de fora. Até porque do lado da procura há muita queixa em relação à qualidade de serviço que é prestado, não é? Tem que se apostar na formação para poder ultrapassar esta situação, não é? Pois, isso deve-se à desqualificação dos profissionais. Sabemos que muitos dos profissionais, das pessoas, melhor dizendo assim, que trabalham na área turística e hoteleira cá na Guiné-Bissau, não são pessoas qualificadas, não são pessoas com um nível de formação superior e bem qualificada. São pessoas, já digamos, podemos dizer que são pessoas que tiveram uma formação, uma reciclagem, não é? E que estão a trabalhar. Outros não têm nenhuma formação, mas, no entanto, estão a trabalhar. Então, isso é preciso combater isso. O Estado da Guiné-Bissau precisa também investir na área da formação técnico-profissional, hoteleira e turística. Valdir, quais são os resultados esperados com esta visita turística e hoteleira a Quinhamel? Nós esperamos, com isto, conseguir a aceitação do governo, a valorização do governo guineense, do potencial dos jovens que estão formados, que estão cá na Guiné-Bissau. Nós esperamos também o enquadramento das pessoas que estão a formar depois da formação. Esperamos também conseguir uma parceria com o setor público e privado para possível, como é que se diz, para poder trazer os turistas estrangeiros e para poder, inclusive, dinamizar também o turismo a nível do país, porque isto é importante. Quando desenvolvemos o turismo a nível do país, o turismo doméstico, não é? Vamos poder responder com a necessidade da procura. Tá bom. Estamos num espaço que não nos permite alongar mais. Muito obrigado por terem vindo. Desejo felicidades pessoais e profissionais para o centro e que a viagem corra tudo bem. Nós vamos a seguir esta curta entrevista aqui no Telejornal, sair para um curto intervalo, não sai daí, já voltamos já.